Meus amigos, seguinte, tá? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Esse estilo, esse formato, eu não costumo fazer aqui no canal. Eu acho que nos 10 anos de existência do canal Mundo Geek, eu só fiz esse tipo de vídeo uma única vez, que foi o Geek mostrando o estúdio, né, e a realização do meu sonho, que é um vídeo bem legal. Eu revejo ele de vez em quando, que eu gosto. Mas hoje a gente precisa conversar um pouquinho sobre alguns assuntos, tá? Não apenas o saldo geral dessa primeira temporada de The Last of Us, que é algo que o Geek prometeu pra vocês em outros vídeos, ou seja, os pontos positivos, negativos, né, o apanhado geral como um todo dessa primeira temporada, se de fato é ou não a melhor adaptação dos games de todos os tempos. Mas hoje a gente vai comentar também sobre o futuro, né, do canal do Geek, porque acabou, tá, a cobertura de The Last of Us, foram quase 3 meses ininterruptos comentando apenas sobre a série The Last of Us, e a gente vai retornar com as atividades normais aqui do canal, né? Eu vou comentar sobre os especiais que irão retornar, sobre os outros vídeos, Cobra Kai, Stranger Things, enfim, o futuro do canal, sobre mim também, algumas coisinhas que tem acontecido aqui na minha vida. Eu vou contar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Mas vamos lá, né, cara? A primeira temporada, né, de The Last of Us chegou ao fim, se encerrou oficialmente domingo agora, e eu acho que a única série capaz de tirar o posto de melhor adaptação dos games de todos os tempos de The Last of Us é Arcane da Netflix. A Arcane é uma das melhores animações que eu já vi na minha vida e que também vem de um dos maiores jogos de todos os tempos. Porém, eu, Geek, isso daí é uma opinião minha, você tem total direito de discordar, de acrescentar outros pontos, mas eu não acho justo comparar uma animação com um formato live action, porque, cara, são coisas completamente diferentes, são categorias, formatos diferentes, e eu, pelo menos, eu acabo sendo muito mais impactado por um ser humano atuando em live action do que um personagem criado em computador. Por mais bem feita que seja Arcane, que novamente é uma das melhores animações que eu já vi na vida, mas é impossível um personagem 3D simular as mesmas facetas de um ser humano na vida real, não tem como. E foi muito por conta disso que a série The Last of Us em diversos momentos me impactou mais do que o jogo, cara. Por exemplo, na morte da Sarah, eu fui muito mais impactado pela atuação do Pedro e da Bella do que no jogo. Todo o arco de Henry Sen na primeira temporada, eu também saí mais impactado do que no jogo. E olha que vocês sabem que Henry Sen é o meu arco favorito da franquia The Last of Us. E principalmente a cena da Ellie dilacerando o David, cara. Eu acho que essa cena em específico é o maior exemplo de que, por mais bem feito que seja um personagem 3D, computador, mas ele nunca vai conseguir emular a atuação de um ser humano, cara. Ainda mais a performance absurda da Bella Ramsey nesse momento. Então, ponto positivo, pelo menos para essa primeira temporada de The Last of Us, porque algo que eu não imaginava que iria acontecer, aconteceu, que é eu sair mais impactado da série do que no jogo, cara. E quem tá por trás disso a gente sabe, né? É o Neil Druckmann. Ele é um dos criadores da franquia original The Last of Us, né, da Naughty Dog, e ele entendeu. O cara, ele é um gênio, ele entendeu como que se faz uma boa adaptação, que nada mais é do que você pegar a essência do material original, que nesse caso é o jogo, né, The Last of Us, lançado lá em 2013, só que ao mesmo tempo você inserir novos elementos. Ou seja, você respeita os fãs, você respeita aquelas pessoas que tornaram essa adaptação possível, você faz as referências, coloca os easter eggs, que com certeza foi a melhor coisa dessa temporada, mas sem esquecer de contar novas histórias, né, para um público novo que nunca teve contato com The Last of Us. É assim que se faz uma boa adaptação. Não, porque se fosse para ser igual ao jogo, né, como eu vi muitas pessoas comentando que tinha que ser exatamente igual, cena por cena. Se é para ser igual ao jogo, eu vou jogar o jogo, cara. Eu tenho um play aqui, investi uma grana pesada, e se fosse por conta disso, eu não perderia meu tempo vendo a série e sim jogando, que é muito mais divertido do que assistir. Então eu particularmente gostei do que o Neil Druckmann e companhia, e o Craig Mazin se inclui nisso, né, porque ele é outra pessoa que está à frente desse projeto da HBO. Eu gostei do que eles fizeram como um todo nessa primeira temporada, né? Eles tomaram liberdade de alterar alguns acontecimentos do game, inseriram novos elementos que foram muito importantes e de certa forma expandiram o universo de The Last of Us, que no final das contas era o grande propósito dessa adaptação. E na maior parte dessa primeira temporada eles conseguiram fazer isso. Eles encontraram esse equilíbrio entre você entregar o fanservice, você respeitar o material original e também entregar novos elementos pra galera que nunca ouviu falar de The Last of Us. Porém, teve um ou outro episódio, aí a gente já começa a entrar aqui em alguns assuntos que eu sei que muitas pessoas não gostam, mas teve um ou outro episódio nessa temporada que eu acho que o Neil Druckmann, principalmente, ele falhou nesse quesito adaptação. O terceiro e sétimo episódio, por exemplo, ficaram escancarados que foram episódios desconexos da narrativa principal, né, cara? O sétimo episódio eu gostei, eu amei as referências, mas eu já comentei sobre isso aqui e eu acho que ele deveria ter sido um episódio especial dessa série e não um episódio regular da temporada. Pra mim, o sétimo episódio, né, o Left Behind, assim como aconteceu no jogo, tinha que ter saído depois da primeira temporada, como se fosse um especial, tipo o episódio dos gatos lá de Sandman, né, da Netflix. Eu, particularmente, acho que dessa forma o sétimo episódio funcionaria bem melhor, né? Já imaginou, tipo, agora, terminou a primeira temporada de The Last of Us, os episódios tudo normal, e aí
aí uma semana depois, ou então 2 semanas, quando acabar a temporada, eles lançavam esse episódio Left Behind, porque é assim que aconteceu no game, né? Quando foi lançado o The Last of Us lá em 2013, ele não veio junto com a DLC Left Behind. O Left Behind só foi sair meses depois, se eu não me engano. Eu acho que dessa forma, a narrativa do 7º episódio funcionaria melhor em conjunto com os outros episódios da temporada, né? Porque se a gente lembrar, velho, o final do 6º episódio, com o Joe caindo do cavalo, a Ellie sozinha aos prantos, mano, terminou com um clímax lá em cima. A galera tava desesperada pra saber o que iria acontecer, o que a Ellie iria fazer no próximo episódio. E aí vem o próximo episódio, que é o 7º, e aí eles cortam totalmente, quebram o ritmo e vão lá pra flashbacks, lá pro passado da Ellie com a Riley. Eu acho que essa quebra de ritmo do 6º pro 7º episódio não funcionou legal, cara. Era pra esse Left Behind ser um episódio especial dessa primeira temporada, igualzinho a Netflix fez com Sandman, cara. É perfeito. Era só ter feito o episódio dos gatos, igualzinho. Mas muito do sucesso dessa série, que foi um absurdo de audiência e crítica, se deve aos profissionais envolvidos que, né, convenhamos, é uma galera de peso. Neil Druckmann, como eu já disse, criador do game, esteve à frente dessa série junto com Craig Mazin, que escreveu o roteiro de Chernobyl, que é a melhor minissérie que eu já vi na vida. O Barry Goyer também mandou bem demais, como sempre, na maquiagem e próteses dos infectados. E calma que já já a gente vai comentar sobre os infectados, que é outra polêmica. Os atores e atrizes secundários brilharam nessa série, em específico o Murray Bartlett e o Nick Offerman, né, que eu aposto que eles serão indicados ao próximo Emmy, e principalmente a duplinha da alegria, né, mano? O Joeliton e a Helena, Pedro Pascal e Bella Ramsey, um absurdo de química. Eu confesso que de início, né, lá nos primeiros episódios, eu olhava assim pro Pedro Pascal e eu via que ele tava meio tímido na atuação, né? Eu olhava pra ele, eu não tava conseguindo me convencer de que o Pedro Pascal, apesar de se parecer fisicamente, mas eu não tava comprando a ideia dele ser o Joe. E a mesma coisa aconteceu com a Bella Ramsey. De início, cara, eu confesso que pra mim foi muito difícil associar a figura da Bella Ramsey com a Ellie dos jogos que eu jogo desde 2013. Porém, conforme os episódios foram passando, tanto o Pedro Pascal quanto a Bella Ramsey conseguiram me convencer que eles são de fato a Ellie e o Joe, cara. Principalmente a Bella Ramsey, né? Porque os trejeitos, a teimosia, as piadas, a forma como ela se comporta, a Bella pode não se parecer fisicamente com a Ellie, o que é verdade, mas todo o resto ela conseguiu simular. Ela é a Ellie 100%. Não, eu não tenho a menor dúvida, a galera até me zoa nos grupos do Zap Zap, que eu toda hora comento sobre isso, mas eu não tenho dúvidas de que a Bella Ramsey, no próximo Emmy, ela vai concorrer na categoria, eu não sei se principal ou secundária, né, porque não tem como saber se o Pedro Pascal vai pra categoria principal e a Bella Ramsey, não sei como a HBO vai ter que fazer, vai ter que se virar pra colocar a Bella Ramsey lá no Emmy, mas cara, muito por conta desse 8º episódio, a Bella Ramsey tem que ser indicada ao Emmy. HBO, pelo amor de Deus, façam campanha pra Bella Ramsey. Eu gostei também que o roteiro tomou algumas liberdades e inseriu elementos que não ficaram explícitos no game, como a Anna, né, que é a mãe da Ellie, e o fato do Joe ser quase surdo de um lado do ouvido. Eu acho que esses elementos enriqueceram ainda mais o universo da franquia. Eu gostei que eles finalmente também deram um desfecho para a personagem da Riley, que era outra personagem que os fãs teorizavam desde 2013, né, o que havia acontecido com ela, e agora a gente tem uma resposta. Eu amei a narrativa ambiental da série, que tá igual ao jogo, gostei da fotografia, a edição da série ficou sensacional, a movimentação dos clickers, dos infectados, então assim, cara, no quesito técnico, não tem o que falar, obra-prima. Só que assim, gente, como eu falei no início desse vídeo, eu já tô aqui no YouTube, o Mundo Geek existe desde 2014, eu tô aqui há quase 10 anos, então eu já vivi tantas coisas, eu já passei por tantas fases que vocês não fazem ideia, eu já tô acostumado com opiniões alheias, com a galera criticando, tacando pau, elogiando. Eu tô acostumado a conviver com os dois lados. E claro que você que tá me assistindo, você pode ter odiado o 3º episódio, por exemplo, né? Pode ter achado um episódio que não acrescentou em nada narrativa, isso, aquilo, o que é verdade. Mas sem problemas, cara, é a tua opinião, tá? Eu respeito, não tô aqui pra te julgar, até porque eu não sou o dono da verdade. Se você gostou do episódio, ótimo, maravilha, como foi o meu caso. Mas se você gostou, também não tem problema, é a tua opinião, é. Porque assim, cara, assim como você que tá me assistindo é um espectador de The Last of Us ou até um fã, eu também sou. E se tem uma coisa que eu prezo aqui no canal, é a honestidade, cara. Quem me acompanha já há muito tempo sabe que eu ajo dessa forma. O meu trabalho aqui no YouTube nada mais é do que assistir algo e comentar o que eu achei, só que de forma honesta. Porque se tem uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, aí nesses últimos anos, mano, os influenciadores, a galera da internet, tá faltando um pouco de honestidade, né? Pessoas com personalidade que simplesmente cheguem na frente das câmeras e falem aquilo que realmente tem desejo, tem vontade, a sua verdade. Infelizmente isso não acontece com todo mundo, mas eu, por exemplo, eu tenho isso em mente, cara. A partir do momento que eu chegar aqui pra vocês
vocês e fala algo que eu não acredito, eu desligo a câmera e excluo o meu canal, porque isso não é o Lucas, tá? Porque, para quem não conhece, meu nome é Lucas, né? Todo mundo me chama de Gui. Mas no dia que isso acontecer, mano, eu desligo o meu canal. Ou seja, todas essas análises e opiniões que vocês acompanharam desde o início aqui no canal refletem o que eu penso a respeito da obra. Não é uma verdade absoluta, é apenas a minha opinião, cara, enquanto espectador. O Geek aqui não é formado em cinema, eu nunca fiz um curso de audiovisual, eu fiz faculdade de publicidade, pra vocês terem uma ideia. Eu parei no último semestre, pura preguiça de fazer o TCC. Só que o meu serviço aqui é trazer a opinião, é trazer a visão de um fã da franquia de The Last of Us. Só que é uma opinião honesta, é um fã sincero, cara, porque do mesmo jeito que eu amei as referências, adorei os easter eggs, mas eu também torci o nariz pra algumas coisas que eles apresentaram ou não nessa primeira temporada, porque não é de tudo que eu gostei. Porque o maior problema pra mim dessa primeira temporada foram os recortes que eles fizeram em relação ao game. E eu me refiro não apenas aos infectados, mas os diálogos que são extremamente importantes no primeiro jogo. Por exemplo, no game, na parte em que a Ellie e o David ficam sozinhos conversando, apareceu uma horda de infectados. E juntos eles tiveram que sair daquela situação. Ou seja, essa parte dos infectados foi muito importante para ele confiar no David. Confiança essa que mais tarde seria quebrada, como vimos. Porém, na série isso não aconteceu. Em momento algum, a Ellie acreditou de fato no David. Já no game, eles convencem bem mais. Então percebam que os infectados em momentos específicos do jogo não foram postos de forma gratuita, com o objetivo de impactar. Não, aquilo tem um significado. E novamente, eu já comentei isso com vocês em outros vídeos, outras análises, e eu entendo a proposta do Neil Druckmann e o Craig Mazin. Eles quiseram fazer uma série mais pé no chão, mais realista, calcada na realidade mesmo, no drama, no desenvolvimento de personagens, e nesse quesito eles conseguiram. Só que novamente, os infectados também fazem parte do universo de The Last of Us, também fazem parte da história, cara, da narrativa. Eu acho que não inserir os infectados na parte do David e também no último episódio, pra mim foi um erro grotesco. Eu entendo que é impossível adaptar certos segmentos do jogo, afinal é um jogo cheio de absurdos, mas dava pra ter inserido mais infectados na temporada, né, cara? Tanto é que eles já confirmaram que a partir da segunda temporada veremos mais infectados na série The Last of Us. Ou seja, eles ouviram as opiniões dos fãs e dos espectadores. Eles sabem que para poder tornar The Last of Us de fato uma adaptação perfeita, o que agrade a maioria das pessoas, eles têm que fazer reajustes, tem que mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali, ouvir o que a galera tá comentando, porque são profissionais muito capacitados. É uma galera que consegue fazer isso. Velho, o Neil Druckmann, ele é só o criador de The Last of Us, e o Craig Mazin ganhou o Emmy de melhor roteirista por Chernobyl. Não, a galera é profissional demais. E outra coisa também, tá? Eu venho comentando isso em outros vídeos, mas Neil Druckmann, tu não me venha nessa segunda temporada com episódios de 40 minutos, não. Tu não me venha isso pra começar, todo mundo já tá ciente, todo mundo concorda que essa primeira temporada de The Last of Us tinha que ter tido mais episódios, gente. 9 só, não dá. E ainda por cima o último de 43 minutos, tá maluco? E por que que o Geek tá falando isso? Porque o The Last of Us Parte 2, né, que é a continuação do primeiro game, que a gente acabou de ver na primeira temporada, ele é no mínimo 2 vezes maior que o primeiro. Ou seja, eles não podem continuar insistindo nesses episódios curtos de 40 minutos de duração. Não vai dar, cara. Na segunda temporada, não vai dar. Então, no final das contas, eu acho que o saldo geral dessa primeira temporada é de fato a melhor adaptação dos games que a gente já viu em muitos anos, cara. Se não a melhor de todos os tempos. Porque, infelizmente, a régua tá lá embaixo. Mas é uma série que, como eu disse, respeitou o material original, trouxe as referências, apresentou novos elementos. Ou seja, em boa parte da temporada, o Neil Druckmann conseguiu equilibrar esse lance da adaptação entre você ser fiel ao seu material fonte e também inserir novos elementos. Ele conseguiu na maior parte do tempo. Porém, infelizmente, eu acho que para algumas pessoas, principalmente o público leigo, né, que nunca havia jogado ou tido contato com a obra de The Last of Us, certeza que teve uma galera aí que achou a série rushada e ainda por cima, mais uma série comum de zumbi, de mundo pós-apocalíptico. Pro fã de The Last of Us, essa série foi um presente de Natal antecipado, né? Mas talvez pra galera que nunca jogou, tenha sido mais uma série comum de zumbi, porque The Last of Us nunca foi revolucionário. Porque entenda uma coisa, gente, mesmo quando foi lançado o game lá em 2013, a história, a narrativa de The Last of Us nunca foi algo revolucionário. Esse lance, né, de um pai e uma filha e um mundo caótico, pós-apocalíptico, a gente já viu isso tantas e tantas vezes em tantos filmes, tantas obras. Eu já citei aqui várias referências, né, que The Last of Us se inspirou, como é o caso de Onde os Fracos Não Têm Vez, ou então Os Filhos da Esperança. Então assim, The Last of Us não é revolucionário, mas o que torna essa história tão grandiosa, tão gratificante, são os personagens, é o desenvolvimento dessa galera, e isso a série acertou em cheio, cara. Todo mundo foi muito bem desenvolvido. Joe, Ellie, Tess, Tommy, Bill, Frank, Henry, Sam, David, a galera foi muito bem desenvolvida. Roteiro nota 10, cara. Na maioria
maioria dos episódios. Mas, novamente, tá só reiterando, tudo isso que eu falo aqui pra vocês, principalmente nos vídeos de análises, refletem apenas a opinião do Tio Geek, reflete apenas o que eu penso a respeito daquilo que eu acabei de assistir. Então, se você concorda comigo, se você discorda, se você tem pontos a acrescentar, ó, tá aí embaixo, cara, campo dos comentários, pode comentar à vontade, de forma civilizada, por favor, sem ofender o coleguinha, porque essa é a melhor parte, mano, é a interação. Agora, gente, o negócio é o seguinte, tá? Até aquela respirada de alívio, porque eu tô cansado. Porque quando eu me propus a fazer essa cobertura de The Last of Us aqui pra vocês, eu sabia do desafio que eu tinha pela frente, né? Porque seriam quase 3 meses, praticamente, onde eu teria que fazer 3 vídeos por semana. E isso de forma ininterrupta, tá? Sem parar, que nesse caso é o vídeo de review do episódio, o vídeo de detalhes do episódio e análise do trailer do próximo episódio. Eu teria que fazer isso 9 vezes ao longo das semanas. E olha, cara, é muito bom saber que a gente conseguiu. Não falhamos uma vez sequer. Todos os episódios a gente fez análise, a gente fez o review e também análise do trailer de todos os... Mano, parabéns pra todo mundo, velho. E por que eu falo todo mundo? Porque o canal não se resume apenas ao Tio Geek, tem outras pessoas por trás. Tem o Doug, por exemplo, né, que é o editor-chefe aqui do canal. Tem o Felipe, que também edita alguns vídeos, né, que é meu brother. Ele também responde a maioria dos comentários, ele me ajuda nessa parte. Tem o Pierre também, da página The Last of Us Brasil, que pra mim é o maior fandom de The Last of Us do Brasil, e o cara, ele me ajudou muito. Ele me ajudou com os roteiros dos vídeos de detalhes, até porque o Pierre, ele manja muito mais dos games de The Last of Us do que eu, então valeu, Pierre, brigadão. Então assim, cara, nada disso seria possível, essa cobertura não iria acontecer se não fosse essa equipe maluca aqui por trás do canal Mundo Geek, né? Porque se você pensa que tem gente normal trabalhando comigo, negativo, eu sou o primeiro a enlouquecer aqui. Então assim, se fosse só o Geek aqui pra fazer tudo sozinho, seria praticamente impossível eu trazer essa cobertura com essa qualidade pra vocês. Eu tinha que precisar da ajuda dessa galera que já vem me dando suporte há muito tempo, porque assim, eu nunca fui diagnosticado, mas eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH. Quando eu fiz o checklist lá, eu dei positivo pra todos, tá ligado? Então assim, porque pra galera do TDAH tem muito disso de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu, por exemplo, sou assim e muito. Então se fosse pra eu fazer tudo sozinho, não ia ter como. Minha cabeça ia ficar a milhão, eu ia virar o Coringa. Mas totalizando, desde o primeiro episódio, foram 37 vídeos de The Last of Us, sem contar o especial, e quase 2 milhões de visualizações somente com The Last of Us. São números muito expressivos, astronômicos aqui pro canal, ainda mais se tratando de um tema que eu nunca havia comentado, né, apesar de ser fã, que é The Last of Us, e foi um sucesso, cara. E apesar de uma certa exaustão ao falar somente desse tema ao longo de quase 3 meses, mas The Last of Us foi uma série, foi um tema que me fez sair muito da minha zona de conforto, né, porque pra quem já me acompanha aqui no canal sabe que os temas que eu normalmente comento é Wandinha, é Stranger Things, é Cobra Kai, que são séries que eu amo, que eu adoro, são descompromissadas, mas não tem essa carga, essa expressividade como é o caso de The Last of Us. The Last of Us é muito mais complexa do que todas essas que eu acabei de falar. Eu amo todas iguais, mas The Last of Us exige um preparo maior que as outras. Então, cara, eu me preparei muito para essa cobertura, eu estudei vários temas, sociólogos, filósofos, me informei ao máximo a respeito da série, rejoguei o primeiro game mais de uma vez, pela milionésima vez. Eu sempre revia o episódio da semana mais de uma vez, geralmente 2, 3. Cara, o primeiro episódio eu cheguei a ver 5 vezes para poder trazer análise e review para vocês. Então assim, cara, foi uma rotina maluca, foi uma rotina insana, e mesmo com pessoas me ajudando, mesmo com uma equipe, com roteiristas, com editores, mas cara, foi muito trampo. Chegou uma hora que eu quase enlouqueci, confesso pra vocês. E esse ciclo se repetiu durante quase 3 meses. Foram 3 meses fazendo as mesmas coisas, falando do mesmo assunto todo santo dia. Chegou uma hora que eu surtei, velho. Não, porque é muito fácil, né, o Geek chegar aqui e dizer que foi 1000 maravilhas, que foi a melhor cobertura que eu já fiz no canal, que eu me encantei, que eu sorria, tagarelava todo santo dia. O que é verdade, porque eu amo The Last of Us, é uma das minhas franquias favoritas, se não a minha favorita dos games, só que eu preciso ser sincero com vocês. Nem tudo é 1000 maravilhas, tá? Vocês sabem que o Geek é sincero, que eu sou honesto, eu não escondo nada de vocês, principalmente pra galera que tá mais no meu dia a dia, né, mais presente, ainda mais lá no Insta, que é onde eu costumo compartilhar um pouco da minha vida pessoal com vocês. Não sou muito fã, mas eu compartilho de vez em quando, mas cara, eu tenho que ser sempre honesto aqui com vocês. Velho, teve um momento, vou confessar, acho que lá pro sétimo não, do 7º pro 8º episódio, eu já tava no automático, cara. Eu já não tava raciocinando direito, na hora de escrever ali atrás no teclado, eu tava só indo, tava só no automático, e é por isso que as minhas análises do 7º e 8º episódio foram as minhas análises menos inspiradas dessa primeira temporada. Eu revendo esses vídeos hoje em dia, revendo o meu texto, dava pra eu ter feito muito melhor, mas muito melhor. Só que na época já tava biruta da cabeça, já tava cansado
cansado, exausto. Eu não aguentava mais escrever sobre The Last of Us. O que é louco, né? Porque, novamente, The Last of Us é uma das minhas franquias favoritas. Eu amo falar sobre esse tema, só que chegou uma hora que de tanto eu comentar somente sobre The Last of Us que eu enlouqueci. Minha cabeça, parafuso. Inclusive, mais uma vez eu peço desculpas, tá? Perdão a todos vocês, porque teve um outro vídeo que eu passei algumas informações incorretas a respeito de The Last of Us, mas como sempre, vocês foram muito pacientes comigo ao longo desses meses, vocês corrigiram nos comentários de forma educada, vocês estavam juntos comigo, interagiram, engajaram, e cara, essa comunidade que a gente criou foi, acho que, a melhor coisa disparado desses últimos meses que eu consegui aqui no canal. E assim, cara, pra eu poder fazer essa cobertura aqui de The Last of Us pra vocês, eu tive que abrir mão de muita coisa, tá? Principalmente na minha vida pessoal. Então, por exemplo, a academia foi pro espaço. Não, a academia, eu lembro que no início da cobertura, em janeiro, né, no primeiro episódio de The Last of Us, eu tava pesando uns 66, 65 quilos. Hoje eu tô com 75. Sabe, eu ganhei uns quilinhos a mais aí por causa de The Last of Us. E aí eu fiquei biruta da cabeça uma hora, bateu ansiedade, o nervosismo, muito tempo sentado na frente do computador, pesquisando, escrevendo, assistindo o mesmo episódio várias vezes, porque vocês sabem que eu só lanço o vídeo aqui no canal se ele estivesse 100% como eu quero. Eu não vou entregar um conteúdo qualquer pra vocês, né, cara? Pô, não foi pra isso que vocês se inscreveram no Mundo Geek e eu tenho essa responsabilidade. Então, assim, de fato, valeu pela experiência. Eu nunca havia coberto uma série semanal aqui no canal. Eu sabia do desafio, mas eu não sabia que seria tão intenso, que eu ficaria tão louco como eu fiquei. E novamente, muito obrigado a todo mundo que colocou aqui nos vídeos, tá? A comunidade que a gente criou foi disparado a melhor coisa que a gente obteve aqui nos últimos meses. Porém, eu não sei se na segunda temporada eu vou voltar com essa rotina insana de The Last of Us, com esses vídeos. Eu não sei se eu vou não. Provavelmente os vídeos de análise eu vou fazer, porque foi o que eu mais curti no meio desse processo, mas, cara, vídeos de detalhes, análise do trailer, foi puxado, gente. Foi muito puxado. Eu acho que pro bem da minha saúde mental, quando sair a segunda temporada, é melhor dar uma maneirada nos vídeos, tá? Porque se for pra ter essa mesma rotina que eu tive nesses últimos 3 meses, eu sinceramente não quero não, tá? Pro bem aqui, ó, da cachola do Geek, não é muito bom não. Eu assumi essa bronca, eu prometi a vocês que essa seria a maior cobertura do YouTube Brasil em relação a The Last of Us. É claro que as minhas análises não chegam nem perto das do PH, da Isabela, que são inspirações pra mim, e inclusive nem é o meu objetivo chegar lá também, até porque, novamente, eu não sou crítico, eu não sou formado em cinema, eu nunca fiz faculdade, nada do tipo, não. Eu sou apenas espectador, eu sou um fã que tá aqui expondo a opinião, cara, mas chega uma hora que a sua cabeça, ó, pede uma pausa. Não, a grande verdade é que eu preciso de umas férias, tá? Eu acho que uns 30 dias em Caribe, sabe, regado à sombra e água fresca, um coquinho, acho que resolveria meus problemas. Mas, cara, foi louco, tá? Essa cobertura foi um desafio e tanto, novamente foi uma experiência, eu nunca havia coberto uma série semanal aqui no canal. Vou repensar das próximas vezes que eu for fazer isso e, novamente, muito obrigado, tá? Todo mundo que colou, a comunidade que a gente conseguiu criar, velho. Confesso pra vocês que a melhor parte, quando eu postava o vídeo, cada vídeo novo, né, cada análise de The Last of Us, eu corria pro meu Insta, porque todo mundo ia me marcar. A galera assistindo meu vídeo enquanto eu jantava, ou então quando tava se preparando pra dormir, ou então no dia seguinte, enquanto se exercitava, enquanto trabalhava, enquanto estudava. Tem até um casal que eles só assistiam as análises de The Last of Us aqui no canal juntos. Eles não podiam assistir separados, era tipo um pacto que eles fizeram, que só podem assistir depois do episódio a análise do Tio Geek juntos. Cara, olha que nível os vídeos aqui do canal chegaram. Olha a quantidade de lares, de casas, quantas pessoas a gente conseguiu impactar com um simples vídeo, com uma simples opinião. Isso foi demais, cara. Essa comunidade que a gente criou foi disparada a melhor coisa dessa cobertura. Mas tu pensa que acabou? Negativo, cara. Apesar da primeira temporada ter encerrado, mas agora vem o pós The Last of Us. Claro que não vai ser na mesma intensidade que das outras semanas, né? Porque, novamente, eu preciso descansar, preciso tirar uns dias, umas mini férias, vai? Pelo menos um final de semana, sem fazer nada, só quero sentar aqui no sofá e jogar um Play 5, zerar algum jogo, que tem tempo que eu não faço isso. Mas ainda vem o pós The Last of Us, né? Como eu disse a vocês, vai sair o vídeo de comparação que eu fiz em relação ao jogo e a série, né? As principais diferenças que rolaram de um pro outro. Vai sair um vídeo de expectativa, eu não diria teorias, mas um vídeo de expectativas para a segunda temporada, as coisas que já estão confirmadas e o que deve acontecer na segunda temporada da série, que já está confirmada, já foi renovada. Em relação aos outros temas, né, os especiais, os resumos das animações que eu fazia irão retornar, tá? Eu tô anotando tudo direitinho, os temas que vocês estão pedindo, né? A galera vivia me cobrando, Geek, cadê os especiais? Gente, com essa cobertura de The Last of Us eu tive tempo zero para poder fazer especiais, mas agora a gente vai retornar. Cara, vão ter especiais sobre animes, sobre outros games também, porque eu gostei
além do especial que eu fiz do The Last of Us, né, de 1h30, eu quero fazer com God of War, né, com a franquia inteira, eu quero fazer com o game do Homem-Aranha, eu quero fazer com o Resident Evil também, seria legal. Então assim, o canal vai voltar pra sua rotina normal, tá? Pros seus assuntos que a gente normalmente comenta aqui semanalmente, as outras séries como notícias sobre Cobra Kai, sobre Stranger Things, Vandinha, que eu sei que eu tô devendo atualizações pra vocês. Em breve esses vídeos vão voltar, cara. Só que mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que permaneceu aqui no canal, a galera nova que chegou. Se você não é inscrito, confere, tá? Botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, sempre deixa o like nos vídeos, porque isso ajuda o seu criador de conteúdo favorito a impulsionar o vídeo dele e ele criar cada vez mais. E principalmente sigam a gente também nas outras redes, né? Como é o caso do Insta. Como eu sempre digo, @LucasMGeek, que eu tô interagindo com vocês por lá. Eu tô seguindo de volta e interagindo, cara. Olha que da hora. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que colaram aqui no canal nesses últimos meses. Foi uma loucura, foi uma experiência e tanto. E agora é hora de descansar, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui!